Muito boa noite, muito boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus nos envolva nesse instante. Vamos começar elevando nosso pensamento e nossos sentimentos, buscando sintonizar, entrar em sintonia com Jesus, permitindo com que Ele venha até nós e nos envolva para nos auxiliar a compreender melhor as suas lições, para que as suas lições não alcancem somente o nosso raciocínio, mas também, principalmente, nossos corações. E o nosso objetivo é nos tornarmos melhores a cada dia. Obrigado, mestre e amigo, por essa oportunidade, por estar conosco. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que buscamos a sua presença, Senhor, para sermos mais felizes. Que a sua paz e o seu amor estejam conosco nesse instante e sempre, que assim seja. Então, nós vamos hoje ler e refletir no capítulo 17 do livro Boa Nova, de Chico Xavier, e ditado pelo espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X. Hoje o capítulo 17 tem como título Jesus na Samaria. Samaria é uma região que ficava entre a Galileia e a Judéia. Jerusalém ficava na Judéia. Fica até hoje, né? Mas agora é um país inteiro, né? Mas naquela época tinha a região da Judéia, que ali ficava Jerusalém. No meio ficava a Samaria. E ao norte, a Galileia, onde ficava Nazaré, onde ficava Cafarnaum, onde Jesus encontrou os apóstolos, enfim. Então, Jesus começou a sua pregação, né? Ali na Galileia, e acabou indo para Jerusalém, onde foi martirizado. Mas, nesse intervalo, né, era comum nas épocas sagradas, nas festas, né, como a Páscoa, que é uma festa judaica também, né, que depois se tornou uma festa cristã, o Pentecostes, enfim, que também era uma festa judaica. É comum, quando possível, pelo menos as pessoas irem uma vez por ano a Jerusalém, porque lá que ficava o templo. Era o único templo que existia. Então, lá eles faziam o sacrifício dos animais, etc. Tal. Então, era importante para eles irem a Jerusalém. Então, às vezes, o pessoal que estava na Galileia ia a Jerusalém e depois voltava. Dá uns 150 quilômetros, mais ou menos, mas dava, não sei se era 3 dias de viagem, porque iam a pé, né? Então, ida e volta. E no meio ali ficava a Samaria, então a gente tinha que passar pela Samaria, né? E os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Eles tinham crenças diferentes. Então, às vezes, tinham conflitos, tinham problemas, né, naquela travessia. Bom, então aqui nesse caso, começa assim: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum. Então, Jesus estava voltando de Jerusalém. Né? Então, Jesus foi para Jerusalém não somente daquela vez, né, que ele foi crucificado no final, mas ele foi outras vezes também. Então, nesse caso, ele estava voltando. Jerusalém, descendo, porque Jerusalém fica bem alto, bem no alto, né? Então, ali desce e tal, passa pela Samaria para depois dar uma subida novamente e ir para Galiléia ali, né? Onde está Cafarnaum, tá, tudo mais. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo, em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, né? Então, uma fonte histórica,
poço histórico. Jacó, um dos patriarcas, né, de Israel, envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite, uma mulher acercou-se do antigo poço. Então, Jesus estava sozinho ali, né? Estava com poucos discípulos, que era Filipe, André e Tiago, eles foram a uma cidadezinha pegar comida, que estavam com fome. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do seu semblante, e lhe pedia de beber. Então, Jesus se aproximou da mulher e pediu a ela que lhe desse de beber da água do poço. Como? Sendo tu judeu, então ela reconhecia pelos traços, pela vestimenta, né, pelo jeito da pessoa, reconhecia que ele era judeu. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana. Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a deste poço. Acaso serias maior do que nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas? Ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltará logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. É tudo uma linguagem simbólica, né? Para esses não mais haverá necessidade material, que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então, Jesus propõe que aquele que tomar dessa água, né, simbólica, que é o Evangelho, que vem de Jesus, não sente mais sede das paixões mundanas, não sente mais os desejos que escravizam o homem, se sente tranquilo, se sente em paz, né? A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessado. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, desde muito. Penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, porque os samaritanos não iam a Jerusalém para fazer o culto, eles celebravam ali no monte, na Samaria. Os judeus nos combatem,
combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Ela queria adorar a Deus, mas nem sabia como, porque os samaritanos falavam uma coisa, os judeus falavam outra, viviam brigando, e ela estava realmente com a sede espiritual, que todos nós temos, e que tentamos muitas vezes compensar com coisas materiais. As coisas materiais servem para satisfazer as coisas materiais, mas não essa sede espiritual que todos temos. O mestre observou-a e exclamou: tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas, que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo de Jerusalém. Porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso, vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador, em íntima comunhão entre o homem e o Criador. Na verdade, esse é o sentido da palavra religião. Nos ligarmos novamente a Deus. Não necessariamente nos ligarmos a uma determinada religião. A religião é boa quando ela nos ajuda nessa ligação com Deus íntima, que a gente sinta a presença divina junto a nós de forma permanente. Essa é a água viva que Jesus tem oferecido. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos. Então, os discípulos voltaram, mas cheios com outras pessoas junto. Admirando-os todos de encontrar o Messias em conversação íntima com a mulher. As pessoas, naquela época, o homem não podia conversar com a mulher em público. A mulher tinha que estar com o marido e, normalmente, o homem nem se dirigia a ela. E Jesus não tinha esses preconceitos, né? Então, muita gente se admirava como é que ele se aproximava de uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna. Observando que o Messias se preparava para retirar-se, em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidar do sustento. Descansai e comer. E comei. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a esse mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações, não podemos perder essa oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo. Ele estava pensando como um conquistador, né? Ah, conquistei. Falamos para tantas pessoas, e até hoje a gente pensa assim, nossa, né, a pessoa fez uma palestra, fez isso, tantas pessoas. É uma coisa meio infantil da nossa parte, né? Porque é incontestável que obtivesses aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos.
Às palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação da superfície. O de que necessitamos é entender o que o Pai deseja de nós, como todo o seu anelo do bem. Eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Então, isso aqui Jesus tem ensinado uma coisa importante para a gente. A gente deve fazer as coisas, fazer o bem, mas sem esperar algo imediatamente, né? A gente é muito imediatista. A gente tem que fazer o bem e seguir. O tempo de frutificar é com Deus. E dirigindo o olhar para a turba de seus seguidores, exclamou: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Então vamos fazer silêncio, vamos chegar perto e vamos ver o que eles estão falando da gente. É isso que Jesus falou, né? Fez-se silêncio entre eles e os discípulos, de modo que podiam ouvir os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Aí um falava para o outro assim, isso os discípulos ouvindo, Jesus e os discípulos, os 3 discípulos ouvindo. Acredita seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes, é tido como inimigo do trabalho. Falam Jesus de vagabundo, de uma certa forma, né? Inimigo do trabalho, e há quem duvide de sua preguiçosa cabeça. Olha que estão falando de Jesus. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Então, eles não conheciam Jesus, mas eles já tinham ouvido comentários. E olha o que eles falavam lá onde Jesus morava, né? Entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava, em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava a um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o inquirido. Olha só. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que citam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade. Acrescentou, não tem caridade. Pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. Isso que falavam de Jesus, ali depois dele pregar a boa nova, na Samaria. A noite começava a cair de todo. No alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho por um momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de intenso êxito, porque todo mundo foi lá e tudo mais e tal, né? Para, entretanto, verificar a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio de sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atento aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada, para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus.
com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação de sua consciência. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o que os outros dizem da gente. Se de Jesus, um chegou a afirmar que ele não tinha caridade, né? O que dirão da gente? E nós não somos nada, né? Nós só fazemos alguma coisa pela misericórdia de Jesus, que nos sustenta, nos envolve e nos abençoa. Então, a mensagem da noite de hoje é essa. Queremos pedir a Jesus que continue nos abençoando, guiando nossos passos, nos dando a inteligência a percebermos que não devemos nos envaidecer com nada. Qualquer glória mundana é passageira, mas que devemos, de fato, estarmos conscientes da vontade de Deus, da vontade dele, nosso mestre, para que cumpramos perante nossa própria consciência os seus desígnios. Obrigado, Jesus, por tudo e ser conosco, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.